Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Você vem comigo até o final deste caso comentado e dica de série comportamental, que eu acho sempre importante. Sempre que a gente consegue ter acesso a esse tipo de conteúdo sobre trabalho infantil nesse universo, principalmente do audiovisual, eu sou contra trabalho infantil em qualquer ponto. Acabou. Só que você não pode comparar o menino que vende bala na rua com a criança que é colocada pelo pai e pela mãe para fazer teste, para fazer comercial. Porque o menino que vende bala na rua, talvez ele não tenha nenhuma outra opção. E talvez ele esteja até sendo escravizado pela própria família. Agora, a menina que vai fazer teste de comercial está indo pelo prazer terrível de vaidade de pai e mãe. E também pode ser que esteja sendo escravizado por tudo isso. Por quê? Eu vou falar sobre Brooke Shields. Ela foi lançada um documentário muito interessante dela em 2023, não vinha para o Brasil nunca, e agora finalmente a Disney Plus colocou no catálogo dela. Tentei alugar, tentei ver, não consegui, não rolou, e eu tava louco para ver porque eu gosto da Brooke Shields, não pelo conjunto da obra artística dela, mas pela possibilidade sempre de ela se reinventar, e uma mulher que conseguiu chegar agora, aos quase 60 anos de idade. Ela nasceu em 1965, é isso? 1965, então ela fez 60 anos, essa mulher. Meu Deus do céu, essa mulher fez 60 anos, tá linda de viver. Uma mulher que viveu muito, foi forçada a viver muito pela beleza, por todas as pessoas que a cercavam, e que conseguiu, mesmo assim, não terminar como muitas pessoas que foram jogadas ou pela sensualidade ou pela beleza, a lá Marilyn Monroe, por exemplo, a lá Jay Mansfield, que eu fiz um outro comentário sobre o documentário da filha dela sobre um outro sex symbol de Hollywood. Ela conseguiu não terminar louca como a Britney Spears. Não estou dizendo que a Britney Spears esteja louca, eu acho que às vezes é uma personagem que ela está fazendo. Mas a Britney Spears é indiscutível que, assim como a Brooke Shields, que foi obrigada a trabalhar desde criança e a sustentar os seus, você colocar uma criança como arrimo de família é uma coisa, assim, é de um horror, é de uma maldade, é de um narcisismo, são pais e mães que deveriam ser presos pelo que vão fazer no futuro dessas pessoas, esses seres humanos. A Brooke Shields, ela veio um pouco diferente. Ela conseguiu reconstruir a si mesma várias vezes. É uma mulher que a sensação que você tem é que a beleza dela, que é espetacularmente única, e talvez realmente dentro do que a gente, principalmente as belezas da década de 1970, 1980, e 90 e 2000, porque a Brooke Shields consegue ser linda em qualquer geração, mas é uma beleza maldita. Ela era tão linda, que ela precisava passar por dissabores e provas da vida o tempo todo. E esse documentário, em duas partes só, mas são documentários de 1 hora cada um, onde a Brooke Shields consegue ser extremamente honesta e trazer detalhes de violências pelas quais ela passou ao longo da vida, e você percebe ainda no documentário que ela ainda não entendeu que a própria mãe lhe violentou. Ela defende ainda muito a mãe por um amor umbilical que a mãe obrigou ela a ter, né? A gente cria filho para o mundo, a gente não cria filho para si. E ela, mesmo assim, ela conseguiu entrar em assuntos que eu mesmo fazia ideia, e assuntos que ela falou pela primeira vez. Por exemplo, a Brooke Shields foi estuprada por um diretor de cinema ou um produtor de cinema, ela não fala muito nada. Mas eu vou contar tudo isso agora. Mas antes de mais nada, eu sou Beto Ribeiro e este é o Olá! Tô errando muito. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Caso Comentado e também dica de séries. Tô parando de pôr aquele flash, porque eu falo demais. Não consigo. Quando vem falar comigo assim, Beto, faz uns negócios de 5 minutos pro TikTok. Eu falei, imagina, não consigo. Amor, eu adoro um papo. Você tem que estar comigo no bar, a gente vai sair às 10 da manhã no dia seguinte. Eu adoro uma conversa com gente legal também, né? Já tá vendo umas pessoas loucas. Mas Brooke Shields, ela nasce em 1965, 31 de maio de 1965, ali em New Jersey, na cidade de Newark, que por coincidência eu conheço, porque eu tenho amigos que moram em Newark. Eu fui muito à casa deles na década de 1990.
E, inclusive, eu fui à faculdade que ela fez em Princeton, que é ali perto e tal, e ela, Brooke Shields, e você chegava na cidade, as pessoas falavam, ai, é a Universidade da Brooke Shields. Mas é uma grande universidade americana, o que mostra a inteligência que essa mulher tem até mesmo para, no meio de tudo, ainda fazer uma universidade. Mas vamos começar pelo começo. Brooke Shields nasce nesse dia, 31 de maio de 1965, e 11 meses depois, ou seja, antes de ela completar 1 ano de idade, a mãe dela já a colocou para fazer comercial. Ela era um bebê lindo, era o tipo que se chamava bebê Johnson, né? Era de uma beleza descomunal, era de uma beleza única. A Brooke Shields é realmente de uma beleza única, e ela conseguiu sobreviver à beleza dela por todas as gerações e décadas. Mas com 11 meses de idade ela é colocada por uma mãe para fazer comercial. Por quê? Essa mãe, inclusive, vem de uma família problemática, cuja avó da Brooke Shields, a mãe da Brooke Shields, era uma mulher muito perversa, também muito violenta, muito má e tudo mais. A mãe da Brooke Shields vai casar com um homem muito bonito, que é o pai da Brooke Shields. O pai da Brooke Shields era católico, ferrenho, não sei se ele ainda está vivo ou não é falado da morte dele no documentário, mas foi 2023, eu estou agora gravando isso aqui em 2026, tudo pode ter acontecido. De uma família, de um casal desconectado, porque a mãe da Brooke Shields queria ser uma mulher muito moderna e o pai queria ser uma pessoa extremamente conservadora. Eles vão ficar casados por um tempo, ela vai ficar grávida da Brooke Shields e ela simplesmente, quando ela tem a filha, ela vai embora. Ela pega a filha e cai fora. O porquê? Qual o tipo de motivação mais forte que ela resolveu largar o marido, ainda mais numa época que ela era extremamente dependente financeiramente do marido, isso é uma atitude muito nobre, ela quis salvar a filha do pai. Apesar de que a Brooke Shields e o pai têm uma relação extremamente boa, inclusive a Brooke Shields tem uma relação boa com as irmãs que vão vir de uma nova família que o pai dela vai construir, o pai sempre foi muito presente. Só que enquanto ela tinha na casa da mãe a modernidade, na casa do pai ela tinha o conservadorismo. E esse conservadorismo vai junto com ela, levada para ela ao longo da carreira dela, sendo que ela é sempre colocada em situações adversas de uma fizeram dessa menina fizeram uma sexualização nessa bebê, depois de uma criança, depois de uma adolescente, depois de uma jovem, depois de uma adulta, depois de uma mulher, muito pesado, principalmente por uma pessoa que era muito inocente. E talvez eu acredito que seja essa inocência que a Brooke Shields trazia, porque de fato ela a tinha, que deixava aquela geração tarada, tão tarada em querer ver essa menina nua aos... Gente, é uma coisa que você fica vendo no documentário e fala assim, meu Deus, a sociedade percebeu que ela era uma sociedade que aceitava a pedofilia, gente, de uma maneira tranquila. É assim, o que fizeram com a Brooke Shields, fizeram com outras pessoas também. Você vai ver na Brooke Shields coisas que a Britney Spears vai passar, por exemplo, toda essa parte da sensualização, da sexualidade dela, como fizeram com a Marilyn Monroe, como fizeram com a Monique Evans aqui no Brasil. Quando você pega uma mulher que tem, e sem saber que tem, um sex appeal, mas ela tem uma inocência, eu acho que isso deixa as pessoas ainda mais curiosas, porque ela carrega com ela uma alma que ela não entende, ou melhor, ela carrega um corpo cuja alma é diferente. A Brooke Shields foi virgem até 22 anos de idade. A Britney Spears foi carregando aquela virgindade dela, coitada, como se tudo fosse o mundo virando em função da virgindade dessa mulher. Tudo você fica, e foi criado dentro de uma cultura extremamente machista, e machista sim, machista não pelos homens só, inclusive uma cultura aceita pelas mulheres, que eram mães de homens e construíam esses homens para manterem aquele legado daquele tipo de sociedade. É uma construção de todos, não é uma construção de uma pessoa. Você tem a construção, inclusive, da própria indústria cinematográfica que ganhava dinheiro em cima disso, você tem a indústria da moda que vai ganhar dinheiro em cima disso, você tem a indústria da religião. Porque para a religião existir e combater o mal precisa existir, então um precisa do outro. E a Brooke Shields ficava exatamente como esse elemento no meio de tudo isso. Ela, aos 11 meses de idade, ela vai fazer esse primeiro comercial, que era abrindo uma caixa de sabão em pó. E ela vai com a mãe, vai morar muito mais tempo com a mãe, fica entre a mãe e o pai, óbvio que ela tinha uma guarda compartilhada, mas da mãe faz, da filha, o seu banco. E ela conta isso para a filha, a gente precisa fazer mais esse comercial para comprar um outro carro, a gente precisa fazer esse outro comercial
para comprar um apartamento. Então a menina virou o produto da mãe, porque a mãe que não estava trabalhando, ela resolve ser a agente. E não, pelo amor de Deus, gente, não põe família, você quer ser artista, não põe família no meio. Se a família aceitar, desconfia. Não põe mãe de agente, não põe nada disso. E a mãe da Brooke Shields ficava levando a filha o tempo inteiro em todos os testes. Vão aparecer coisas durante o documentário que é óbvio que a mãe é questionada e tem que questionar mesmo. A criança de 11 meses não sabe o que ela está querendo fazer. Ela está querendo, inclusive, agradar a mãe. E essa menina vai numa toada. Ela vai, inclusive, ser colocada pela mãe aos 9 anos de idade com um fotógrafo para fazer uma campanha para não sei o quê. E esse safado ainda conseguiu convencer essa menina, com 9 anos de idade, a fazer também fotos sexys, eróticas com 9 anos de idade. As fotos aparecem, elas são agressivas aos meus olhos. Uma menina toda maquiada, como se ela tivesse uns 20 anos, com um cigarro na mão. A Brooke Shields fez campanha com cigarro na mão, com 5, 6 anos de idade. E a mãe aprovando tudo isso, e o pai também. Porque ela não tinha só uma mãe, ela tinha uma mãe e um pai, né? Pai conservadoríssimo, mas estava deixando a filha ficar com cigarro na mão. Pelo amor de Deus, né? Pai conservadoríssimo, deixava a filha ficar com 5, 6 anos com batom, com roupinha sexy. Mas esse fotógrafo safado, ordinário, ele ainda pega essas fotos e quando a Brooke Shields fica famosa, ele quer vender para um jornal. E a Brooke Shields pede para não permitir isso. E aí ela ainda é levada para um julgamento, ela é julgada, a Brooke Shields, lá pelos seus 16, 17 anos, ou 18, ou 19, ela ainda é julgada, estou dando esse pulo que é importante daqui, eu tenho medo de esquecer, ela vai ser julgada pela corte nova-iorquina como se ela fosse, na verdade, uma hipócrita que ela queria estar naquela foto. Eles fazem perguntas para Brooke Shields assim, você gosta de ser sexy, você gosta de ser vista, você gosta de ser desejada. Aquelas fotos ela tinha 9 anos de idade, meu coração. Nenhuma criança com 9 anos de idade vem. E também tem, os pedófilos gostam da inocência. A criança já meio pré-sexualizada, os pedófilos fogem, eles querem matar a inocência da criança. Então as fotos da Brooke Shields eram perfeitas para esse tipo de público, porque era uma menina sexualizada como adulto, sem entender. Então ela era uma criancinha de 9 anos achando que está brincando de boneca. E ela perde, ela ainda é colocada tipo, seu corpo, dane-se, ele tem direito às fotos. Ela é o produto das fotos, ela perdeu isso. Mas a Brooke Shields, então, ela vai começando a fazer esses comerciais junto com a mãe, já muito aparecendo. Gente, ela aparece dando entrevistas com 9, 10 anos, 11 anos de idade. Aqueles apresentadores, eles deviam pedir perdão, ajoelhados e pagar $1 milhão cada um para ela. Fazem umas perguntas para meninas de 10, 11 anos. Tem um apresentador que me chega a ficar com nojo daquele velho babão, que fica olhando para uma menina de 12 anos como se ela fosse um pedaço de sexo fácil e que tudo era permitido para ele. É de uma agressão, Essa menina foi agredida desde o dia que ela nasceu. A Brooke Shields foi agredida por todos e tudo. Ela vai ter uma redenção lá em 2001, quando ela vai conhecer ela vai conseguir construir a sua própria vida de uma maneira diferente depois de tudo que ela vai passar ainda. Mas isso aqui ainda é década de 1960, passando para 1970. Na década de 1970, ela vai ser convidada por um diretor de cinema francês. Olha, gente, vou falar uma coisa para você. Não vem com esse papo pra mim, não, de que arte pode ter pedofilia. Não vem com esse papo. Pedofilia é pedofilia. Não vem com esse papo. Mas Beto tem que mostrar. Não. Calma. Você hoje faz séries como Euforia, isso é inclusive falado no documentário pelas filhas da Brooke Shields, uma hora que vai ter um embate de gerações muito interessante. A série Euforia, você tem adolescentes em drogas, em sexos e tudo mais. Só que todos os atores ali têm mais de 20 anos de idade. Ou 19 ou 20, mas são todos maiores de idade. E todos eles querem estar no filme. Eles assinaram um contrato. Eles têm domínio sobre o seu corpo. É que nem quando falam assim, mas o que ela fez? E hoje também é falado isso no documentário, achei interessante a discussão. Mas qual a diferença de uma menina de 15 anos colocar o biquíni no Instagram? Se fosse a menina, não faria. Mas o corpo é dela e a opinião é dela, a decisão é dela e pela lei brasileira, pelo menos, com 15 anos você já pode ter direito a fazer o que você quiser nesse sentido. Então é uma questão, nesse ponto, que é o seguinte, se a pessoa quis se expor e quis fazer
Isso é uma coisa. Outra história é você fazer uma criança que não tem noção nenhuma e não tem nem poder legal para decidir nada e fazer cenas e estar em ambientes horrorosos, forçado por uma família, forçado por uma mãe, forçado por um pai e principalmente com um diretor, com esse papo de que vamos fazer cenas de pedofilia porque isso é arte. Desculpa, isso não é arte. Ah, mas Beto, ela foi fazer o Pretty Baby, que é um filme que eu nunca consegui assistir, gente. Como eu venho do audiovisual, tem filmes que são obrigatórios. Pretty Baby é de um diretor muito cheio de gente aplaudindo. Eu nunca gostei daquele diretor. Tem diretores que eu não suporto. Eu não vou nem falar, porque senão vai começar uma discussão. Mas esse diretor específico, eu esqueci até o nome dele. Graças a Deus não preciso guardar o nome de gente que não tem interesse, pelo qual não tem interesse. E esse era um diretor francês que fazia uns filmes que ninguém entendia. Porque eu vou combinar também, tem uns filmes franceses que, pelo amor de Deus, né? Nem com bula, nem com legenda, nem com Wikipedia você vai entender aquilo lá. E ficam babando o ovo de gente que não sabe nem contar a história. Mas ele conseguiu enganar uns 2, 3 e todo mundo fica, ai, como ele é inteligente. Inteligente nada, ele é esperto, ele tá te enganando e você tá sendo enganado. E esse diretor aí, esse homem que fez esse Pretty Baby, ele fez uns filmes lá na França que ninguém via, e ninguém sabia, mas ele ficou cool. Ah, eu sou francês, sou cool como queijo. Aí ele pega e chega com seu champanhe nos Estados Unidos e vão deixar ele fazer um filme. Claro, ao invés de ele fazer um filme que é palatável, e que você pode usar, inclusive, o próprio tom da pedofilia. Você quer discutir a pedofilia, então você faz a pedofilia, mas você não vai glamourizar a pedofilia. O ponto é que você tem a glamourização da pedofilia. Você tem filmes excelentes que mostram o pedófilo e tudo mais, tem mais é que mostrar mesmo para a gente discutir, ficar com nojo e fazer leis mais severas. Agora, você tem nesse filme Pretty Baby a glamourização de uma história que ele fala que é de New Orleans, que tinha um bordel e que nesse bordel você tinha uma menina de 11 anos que era filha de uma prostituta e que ela vai ser vendida, vai ser leiloada e ela gostava de ter poder pelos homens. Pelo amor de Deus, não sei quem escreveu esse livro. Tá? Não foi escrito por essa menina que com 11 anos estava sendo prostituída, pedofilizada e horrorizada. Então, são umas coisas que eu não consigo entender até onde a pessoa vai. Mas esse homem, ele chega nos Estados Unidos todo babão, inclusive com a Susan Sarandon no filme, eu fiquei tão magoado quando eu relembrei que ela estava. Amo a Susan Sarandon. Mas às vezes a gente erra mesmo. E ela vai fazer esse filme, a Susan Sarandon também, inclusive com esse diretor bobo, e ela vai cair nesse filme com 10, 11 anos de idade. Onde ela é filha de uma prostituta e ela se prostitui por prazer. E ela, gente, tem cenas de ela beijando adulto na boca. Eu não sei como um ator aceitou fazer isso. Ai, pela arte. Não, isso não é arte. Pelo amor de Deus, gente. Como que ninguém que estava naquela cena não ficou horrorizado com os textos que são ditos? Essa menina é leiloada. Porque ela é virgem. A virgindade da personagem da Brooke Shields foi leiloada. E tudo bem, uma menina de 11 anos, ainda toda paramentalizada de mulher adulta e sexy. E esse vai ser o primeiro ponto que vai definir o quanto que a Brooke Shields, que já estava sofrendo, e ela não percebe, já está fazendo comerciais infernais e tal, e ela estudando, hein? E a menina estudando. Esse ponto do Pretty Baby é importante porque a partir daquele momento, que não é uma decisão dela, os outros vão decidir o quanto que ela só vale pelo que ela parece ser e pela beleza que ela realmente tem. Porque vamos lembrar que ela vem de uma família tradicional, onde falam para ela que virgindade só depois do casamento, que beijo da boca não pode, que não olhe para a periquita. Então é uma questão que ela vivia no trabalho de 10, 12, 14 horas por dia. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de fazer criança fazer Instagram, YouTube. Me falaram um dia assim, mas Beto, então não vamos mais ter filhos nos filmes? Não vamos mais ter filho no filme, gente. Não vai mais ter filho no filme. Pronto, tá decidido, inteligência artificial põe uma criança no filme. Não dá. Mas a Cida Pipa é tão legal. Você já viu o menino que fez? O Sexto Sentido, como é que ele tá? Você viu a Britney Spears, como é que ela está? Nem vou falar se tá aqui nomes nacionais, porque claramente tem problema. Porque você foi jogado no mundo dos adultos, com adultos o tempo inteiro, desde criança, e você não viveu o seu mundo da infantilidade, do seu faz de conta. Você foi viver um faz de conta dos outros. Por quê? Porque pai e mãe, nessa hora, tem o quê? Projeção em cima do filho e quer que viver através da vida do filho o que ele não conseguiu ser e não conseguiu viver. Principalmente se virar celebridade de fato.
Porque aí, a pior coisa que tem, que eu já já vivenciei essas coisas, é a filha famosa com a mãe do lado falando assim, eu sou a mãe dela, quer tirar uma foto comigo? Também só não é só a cara dela. Não, você não é a cara dela. Vida. Você não é a cara dela. Aliás, ninguém quer te ver. Chata. Mas, sigamos. A Brooke Shields, então, faz esse filme. E esse filme vai ser um filme muito polêmico nos Estados Unidos. Ele só foi mais aceito na Europa, né? Para comer lá Eu amo a Europa, tá? Sou mais a cultura europeia que a cultura americana. Mas realmente esse papo aí de fazer que esse filme aí é papapá, não dá, né? Nossa, que filme chato. Consegui ver 2 minutos. Tive que ver numa época de trabalho. Falei, não quero ver. A Brooke Shields, então, com 11 anos, ela vai ser levada e jogada em muitos inúmero. E também a própria Brooke Shields conta que durante o filme o diretor falava pra ela, você tem que ter prazer beijando. Ela não sabia, nunca tinha beijado. O primeiro beijo que ela deu na vida foi num ator. Um ator velho. Tá? Um ator aí, na época, eu acho que tinha uns 50 anos. E ela vai, então, entrar nesse círculo muito forte, porque ela vai virar o rosto mais fotográfico. Ela vai começar a entrar numa linha de fama. Gente, quem nasceu na década de 70, viveu a década de 80, construiu a década de 90, óbvio que você sabe quem é Brooke Shields. Tem nome, Michael Jackson, Brooke Shields, você sabe, porque são pessoas que ficaram eternizadas nas suas memórias, porque você tinha 50 pessoas famosas no mundo, hoje você tem 80 milhões. A Brooke Shields era o top 3 dos mais famosos do mundo. E ela vai entrar, então, ela vai dar um monte de entrevista, de novo, um monte de homem babão em cima dela, aí ainda mais que ela fez um filme que ela era uma prostituta querendo dar a sua virgindade, literalmente, eles achavam que era uma mistura de personagem e atriz, e se mostravam uns bons dos pedófilos, né? Questionavam muito, teve muitas pessoas que questionaram muito a mãe da Brooke Shields, ela falou que ela achava que era um filme de muita qualidade, de muita arte, não sei onde ela viu isso, e ela achava assim, que a filha também, assim, a mãe da Brooke Shields sempre teve certeza que a filha dela seria uma estrela, desde que ela a pariu. Não é possível que não se perceba o quanto que ela projetou na filha, que a sorte dela é que a Brooke Shields é realmente uma grande star, né? Uma grande estrela e tem uma beleza única e exclusiva. A Brooke Shields, então, ela vai fazer depois Lagoa Azul. Eu vi Lagoa Azul na época que eu tinha que ver, que era adolescente. Eu detestei. Não é só porque eu sou gay, porque eu achava chato aquilo lá. É um romancezinho bobo, no meio de uma ilha, meu filho. Há uns beijos melhor, mas tudo bem. Ela também nunca tinha, ela era virgem, e você vai tendo ali uma sensação muito esquisita, é tudo muito nu, e ela tem 15 anos. 15 anos. A Brooke Shields com 11 anos, e nesse filme do Pretty Baby, ela aparece 2 vezes pelada, tá? Pelada. Imagina onde não estão essas imagens no mundo dos pedófilos. Imagina. E a Brooke Shields, então, vai seguir em função, ainda em cima dessa sensualidade, dessa sexualidade, dessa beleza que ela tinha. Só que ela não sabia viver aquilo. Ela nunca tinha beijado, tinha um namorado, não tinha transado, não tinha ainda entendido os seus próprios prazeres. Ela era muito ceifada pela própria família. E depois, aliás, ela aparece no Jane the Virgin, a Brooke Shields. Ela tá maravilhosa. Ela tá incrível no Jane the Virgin. Assista, ela tá, acho que nas 2 últimas temporadas, ela tá 2 ou 3 temporadas. Ela tá ótima. Jane the Virgin. Bom, só para eu esquecer, porque senão eu vou acabar esquecendo. Ela vai, então, seguir esse caminho da sensualidade, da sexualidade, sem saber do que ela tem. Porque ela não conseguia se utilizar dos seus próprios sentimentos para entregar para os personagens. Ela vai fazer um filme que, para mim, eu não quero nunca mais assistir, foi o filme da minha adolescência, Amor Sem Fim. Endless Love. Gente, é porque tinha um gato que vai ser o namorado dela. Eu assisti 80 mil vezes aquele filme por causa daquele menino. Nossa, como eu fui apaixonado por aquele menino. Só que eu não tinha, eu acho que não tinha, ainda a condição de entender o que o filme trazia. E esse filme, Amor Sem Fim, também era levada para umas histórias, nem, assim, se fosse Nelson Rodrigues seria melhor. Ela é uma menina virgem de 15 anos, também 15, 16 anos, e ela tem uma família ali e tal, e no dia de Natal, se não me engano, ela vai levar o namorado vai dormir na casa dela, ele dorme em frente à lareira. Lógico, ela desce, eles transam a primeira vez. Só que, gente, a mãe dela, no filme, a mãe da Brooke Shields no filme, a atriz, fica vendo a filha transando com o filho. Ela vê a filha perdendo a virgindade. E essa mulher entra num tesão pelo genro enlouquecedor. Esse menino vai pôr fogo na casa, porque daí os pais não vão querer. Eu vou contar rapidinho, eu já falei isso no outro do Safra.
que eu fiz aqui do bilionário. Ele vai ver num jornal, porque daí o pai não deixa ela namorar com o menino, porque eles transaram. E aí ele vai pôr fogo, porque ele vê no jornal que um menino salvou uma família, virou um herói, ele põe fogo na casa da Brooke Shields para salvar a família. Todo mundo, tem gente que morre, tem gente que se dá mal, ele vai preso. E a mãe da Brooke Shields vai dar em cima do genro. Safada. E esse filme também se utilizava da sexualidade e tal. Ela tem que fazer a cena, ela tem que fazer a cena da primeira vez dela. Ela nunca tinha feito a primeira vez dela, não fazia ideia do que seria. Só que a primeira vez de uma mulher sendo vista por um homem, né? Então já começa tudo errado. Ele pegava e ficava torcendo o pé dela para ela gritar de dor. É porque você, meu senhor, deve ser tão ruim em tudo que o senhor acha que é assim que as coisas funcionam. As coisas podem ter muito mais prazer do que essa bobagem que você tá... Aí, olha, realmente... machista, eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Ela faz esse filme, ela vai entrar em Princeton, numa universidade. Eu não sei o que ela se formou. Ela deve ter se formado em teatro, artes, essas coisas, porque essas universidades americanas têm umas coisas esquisitas, né? Você se forma em literatura francesa com ênfase em brócolis, sabe assim? Você não se forma em economia, né? É uma coisa muito doida. E ela vai para Princeton, e é isso, é arrasador, porque ela é uma moça vista como bonita, sexy e burra. Porque se você é bonita e sexy, você tem que ser burra, amor. Não vai rolar ser inteligente. E ela é inteligente. E ela passa na universidade, ela vai fazer a universidade como uma grande star na universidade. Ela tinha com ela na cabeça de que ela faria a universidade durante 4 anos e depois ela sairia e voltaria para o mundo do cinema fazendo um filme por ano. É ali que começa uma coisa muito triste de grandes estrelas que não conseguiram manter o seu local, o seu sucesso. Ela vai entrar em decadência. Não porque ela seja uma má atriz, ou aquilo que eu nem vou aqui discutir se ela é boa atriz ou não. Eu acho que ela fez bons papéis e acertou como atriz depois. Ela vai ser esquecida, porque outras atrizes chegaram. Mas ela ainda é muito nova, ela não tem 20 anos. E ela vai entrar, ela vai começar a fazer muitos comerciais cafonas, ela vai entrar numa linha B de produção de comercial, ela vai fazer secar, porque tem o cabelo lindo, ela vai fazer um secador próprio para vender, começa nesses produtos, nesses programas de vendas, e ela vai entrar em declínio muito forte, bastante forte. Ela não consegue mais fazer nada, consegue fazer no máximo uns filmes, assim, uma vez ou outra, assim, linha Z, assim. Ela vai, então, conhecer, num desses filmes Z que ela está fazendo na África, ela vai conhecer aquele tenista... Ai, pena que ela não está aqui. Um tenista famoso, Agassi, acho que é Agassi o nome dele. Meio feio, meu Deus do céu, com aquela menina. E ela vai ficar super... Vão dar uma paixão e vão casar. Gente, esse homem ganha 150 milhões de dólares por ano naquela época, imagina só. Né? Feio sou eu, bonito é ele nessa hora. Eles vão ter um casamento de uns 3, 4 anos, sei lá. Ela vai ser chamada, ela vai começar, ela vai tentar, esse cara até vai ajudar ela a se libertar da mãe como a gente. E ela vai, inclusive, nessa hora que ela casa com a Agassi, ela volta, porque está casando com o maior tenista do mundo, e ela volta para um certo brilho por conta do marido, que era uma grande estrela internacional, talvez até naquela época maior que ela. E ela vai fazer primeiro teste vai voltar no Friends. Eu adoro essa série, eu amo Friends, né? Um dia eu faço um comentário de Friends, porque é muito interessante. E tem o Joey, que é o ator e tal. E ela vai aparecer, fazer uma participação especial como uma fã da personagem que o Joey fazia numa novela. E é muito divertida, ela faz muito bem. É impressionante como ela faz bem. E tem um momento que ela lambe o dedo do Joey. O marido dela ficou bravo, quebrou todos os troféus dele. Pra não quebrar ela, né? Porque ela era o maior troféu da vida dele. Ele quebra todos os troféus, os mais importantes de todas essas coisas de tênis que não tem nada, e não quebra ela, sendo que porque ela é o troféu da conquista masculina, né? Ele conquistou uma das mulheres mais lindas do mundo. Ela não percebe isso. Ela disse que ele não bateu nela, quebrou todas as coisas, mas ali o próximo troféu seria ela. Ela se separa, depois ela fica mais um tempo, depois ela vai acabar se separando, ela mesma fala que foi bobagem ter casado com ele. E ali, mais aquilo foi importante, esse homem, porque ele resgata ela no final dos anos, no começo dos anos 90, para ela voltar a ser vista por produtores. Ela vai conseguir, inclusive, fazer uma série de sitcom, também, acho que é na NBC, se eu não me engano. E eu me lembro, eu vi, até passava na Sony no Brasil, se eu não me engano. Eu achei chata. Mas era uma comédia, era um sitcom muito de comédia de corpo, né?
aquela coisa de cair, levantar, tipo Chaplin. Eu não tenho paciência para isso. Mas eu lembro que fez um sucessinho, durou umas 2 temporadas. E ela vai sair dessa parte, ela vai fazer depois uma outra série, que seria a continuação da Carrie Bradshaw. A continuação, na verdade, seria a continuação até teve, aquela bobagem que não devia ter sido feita. Eles tentaram fazer com a mesma autora que escreveu Sex and the City, não a série, mas o livro. Ela tinha lançado um novo livro de mulheres mais velhas. E a ideia foi fizeram com a Brooke Shields, mas deu uma temporada. Eu comecei a assistir essa série na época, eu me lembro que eu fiz 2 minutos e meio e falei, tchau. Muito ruim. E ela vai casar em 2001, ela vai conhecer um cara muito legal, que virou um grande parceiro da vida dela. A mãe dela depois vai ficar doente, vai morrer e tal, não sei o que lá também, o pai, acho que tá vivo ainda. E ela vai casar em 2001 e ela vai ter um novo momento. Ela queria muito ser mãe, ela sempre falava que ela gostaria muito de ser mãe. E ela vai tentar ser mãe e não consegue ser mãe. Muito difícil para engravidar e tal, até que ela consegue engravidar da sua filha mais velha. Quando a menina nasce, essa mulher deslumbrante, tal, não sei o que lá, que já estava sendo fênix dela mesma pela 8ª vez, ela entra em depressão pós-parto. Ela demora para entender o que é depressão pós-parto. E ali a Brooke Shields tem um papel fundamental no mundo para a gente falar sobre depressão pós-parto. Ela coloca a depressão pós-parto na pauta do dia e mostra que isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer mulher. E a mulher que tem não precisa ter vergonha, ela precisa procurar ajuda. Ela lança um livro que estourou de vender, ela foi em todos os lugares, ela estava deslumbrantemente linda. Porque o que acontece? A família percebe que ela está em depressão, alguma coisa, ela procura um médico, que ela estava em depressão pós-parto, conseguiu os remédios certos, a terapia certa, e ela voltou, ela não conseguia ver a filha, ela não conseguia chegar perto da filha. E ela chegava a pensar em coisas horrorosas. A respeito disso, ela tem uma coragem muito grande de dizer isso. E ela vai, com isso, lançar esse livro de depressão pós-parto, que foi importantíssimo. E aí, aquele Tom Cruise bobo também, ô moço, pega essa sintologia e vai ler Machado de Assis, garoto. Ai, não suporto gente boba. E a Brooke Shields vai falar de depressão pós-parto, vai ter uma guerra mundial com o Tom Cruise, que ele fica com essa besteira que não pode tomar remédios, aquilo, que não existe isso, que tem que se alimentar e fazer exercício, e ele fala que é tudo besteira que ela está falando. Só que a Brooke Shields é inteligente, ela fez universidades, inclusive. E o New York Post permite que ela faça um grande artigo respondendo a bobagem que o Tom Cruise estava falando. E ele se dá mal, porque toda a parte médica dos Estados Unidos vai contra o Tom Cruise. Ele até pediu desculpas para Brooke Shields. Mas, o que foi bom, porque vou te falar, se ele não tivesse feito isso, talvez a gente estivesse falando menos de depressão pós-parto, como a gente fala hoje. Mas é a Brooke Shields que põe na pauta do dia. Isso é muito importante para a gente falar. Mas antes dela ter tido a primeira filha, aconteceu uma coisa horrorosa, terrível e um desastre, que é muito triste quando ela conta no documentário, de vontade de entrar na televisão e abraçar ela. Vou chegar na parte horrorosa, mas para 2 coisas interessantes antes nessa parte da sexualidade. Mas antes de acabar, eu tinha esquecido de falar de um ponto importante dessa parte da vida da Brooke Shields. Na década de 1980, logo que ela estava bombadíssima com Lagoa Azul, acho que ela ainda não tinha feito Amor Sem Fim, ela vai ser convidada para fazer uma grande campanha da Calvin Klein, onde ela vai usar e abusar de uma sensualidade proposta para a campanha, que ela topou fazer, que ela gostou, até porque tinha uma coisa muito de atriz, ela teria que interpretar, ela viu isso como um exercício de mostrar o lado dela de atriz, e não só a modelo e uma atriz que estava crescendo. Só que foi uma campanha muito sexualizada na beleza e no corpo dela, não em cima do que ela estava falando, a não ser em uma campanha específica, que ela começa a falar sobre jeans, como se ela fala assim, o bom jeans passa de pai para filho, de mãe para filho. Eu tenho olho azul porque o meu pai me passou esse jeans, mas é que em inglês, jeans e jeans, que é jeans, de calça jeans e genes, que é a nossa genética. É uma piada de mau gosto, onde você quer dizer o seguinte, que praticamente o que o homem do bigodinho lá, o tal do homem da Alemanha, falava que o que valia era a genética base. Se você não tem uma boa genética, você não será nunca bom. E o que é uma boa genética? É ter olho azul? Eu não entro na régua. Nem eu, nem o homem do bigodinho, né? Entrava na régua. E essa campanha foi muito massacrada à época, onde ela fica falando dessa coisa dos genes dela e da brincadeira com a palavra jeans e tal. E muitas TVs dos Estados Unidos rejeitaram e não passaram a campanha, mas não pelo conteúdo que estava sendo dito, e sim pela
extrema sensualidade e sexualidade que trazia na campanha. Isso por quê? Porque naquela sociedade, principalmente naquela época, que tinha que ser douradinha, bonitinha, papai, mamãe, filhinho mais velho, filhinha mais nova para filhinho mais velho, cuidar da irmãzinha mais nova e não deixar ela namorar e casar virgem. Aquele era um impacto muito forte, principalmente nos adolescentes, porque a Brooke Shields era a mulher mais fotografada do mundo, ela até hoje é uma das pessoas mais fotografadas do mundo. Ela se tornou uma iconicidade para aquela geração toda, principalmente americana, até a mim, me afetou. Eu tinha 10, 12 anos, 11 anos, eu adorava ver Amor Sem Fim, já falei que Lagoas eu não gostei. E ela tinha... então, essa campanha ela é rejeitada pela sensualidade, porque isso batia forte na cultura de um país que queria ser escovadinho e perfeito, e não pelo que ela dizia, que é muito mais preocupante e muito mais terrível, porque você está fazendo praticamente uma higienização, você está brincando do homem do bigodinho da Segunda Guerra Mundial. Eu não gosto de falar o nome dele, para mim ele é o Voldemort da vez. Anos depois, a gente vai ver essa mesma campanha se repetir agora em 2025 com a Sydney Sweeney, que é uma atriz de quem eu gosto muito. Ela fez Euforia, ela fez um filme na HBO que eu adoro, aquele Bem Água com Açúcar. Gosto de comédia romântica, gosto, é tudo perfeitinho, que bom. Então pelo menos naquele filme vai ser tudo perfeitinho. Me deixa um pouco também sonhar e sair da vida, das brigas que as pessoas estão tendo hoje em dia por tudo. E ela fez também Euforia, ela fez esse filme, ela fez um filme com a Julianne Moore que eu adorei, que eu fiz até um dica de séries flash aqui, muito bem, ela se envolve em produção executiva, é uma atriz que eu tinha admiração pelo trabalho dela, tenho, isso uma hora vai passar, mas ela fez agora A Empregada, que eu já falei sobre o livro, eu quero ver o filme, porque disseram que inclusive o final muda, mas vou esperar chegar em streaming, não vou ao cinema não vale a pena tanto esforço para ver esse filme. E ela vai cair numa besteira, a vai cair numa besteira de fazer a campanha do American Eagle, que é uma outra marca de jeans americana, que eu nunca usei, não tem nem como dizer se nunca me interessou por essa marca, nunca me interessei por essa marca. E ela vai fazer a mesma campanha da Brooke Shields da década de 1980 e se repete em 2025. Onde ela fala de jeans e jeans, que os jeans dela, ela tem olho azul porque o pai dela, ou seja, vai voltar a mostrar que ela tem uma genética ótima, porque a genética de família é passada de pai para filho. Ou seja, se você não tiver nesse degrau, você não vai subir. Eu fiquei muito impactado, porque a gente continua falando de coisas que eu gostaria que a gente já tivesse andado para frente. Nós estamos no século XXI, meu Deus do céu. A gente não aprendeu que temos que nos respeitar todos. Você pode gostar ou não gostar de mim, mas você tem que me respeitar. Você não quer ser gay, não namora um gay. Você não quer ser lésbica, não namora uma lésbica. Eu não quero, você não precisa ser amigo de ninguém. Ninguém vai botar uma lei que agora você vai ter que ter uma forma de cotização, que você tem que ter tantos amigos assim, tantos amigos. Não pode, porque uma relação humana ela é feita de afeto. Mas você não gosta, tá tudo certo, mas você vai ter que respeitar. Porque aí vem a lei que vai te colocar no seu lugar e vai falar que você não gosta de uma coisa. Você apontar o dedo pro outro e falar que ele é menor porque você acha que você é maior, eu acho maravilhoso que muita gente que se coloca numa posição, cara, você não é nada, você não tem, assim, zero para poder apontar para ninguém. Então, isso é uma coisa que eu não entendi ser refeita, essa campanha tão nefasta, uma campanha horrorosa, fora que é uma campanha feia. Ela, a Sydney Sweeney é linda, mas é uma campanha feia de ouvir, o texto é ruim, é tudo ruim. E a mensagem final é pior ainda. Uma atriz, eu acho péssima, ela está fazendo agora, porque você acaba misturando ator e personagem, né? O Selton Mello fala uma coisa que eu concordo muito, achei muito interessante. Ele fala que ele não gosta de que as pessoas conheçam tanto a vida pessoal dele, porque aí vão acreditar mais nos personagens que ele interpreta. Pô, perfeito. E ela acabou se misturando a Sydney Sweeney. Mas a gente não vai falar de Sydney Sweeney, a gente está falando de Brooke Shields. Como ela foi muito abordada, inclusive, por toda essa parte sexual dela, da virgindade, isso, aquilo, quando ela vai perder a virgindade dela, ela namorava um jogador de futebol americano, gente que eu tenho certeza, eu não pesquisei porque esqueci, estou lembrando agora, deixo aqui para você me ajudar. Que é o ator que fez aquele Superman da década de 90. Eu tenho certeza que isso não é possível, que não seja ele. Lindo. E ela perde a virgindade, só que ela tinha tantos anos que falavam disso para ela,
que ela, além de não ter prazer, ela chora muito. Ela fala, eu não vivi coisas com ele que eu poderia ter vivido muito legais por conta dessa travada que deram nela. Ela foi ao longo da vida. Também Michael Jackson usou a Brooke Shields para parecer como se fosse um galã, né? Ele sai falando para todo mundo que ele era namorado da Brooke Shields. E a Brooke Shields falou, mas eu não sou sua namorada. Eles eram até amigos. E ele queria adotar um filho com a Brooke Shields. Ela falou, não vou adotar filho com você. Ele falou, vai sim. Ela falou, não vou, não quero. Sai. E ele falava pra todo mundo em entrevistas, Brooke Shields é minha namorada. Ela falou assim, para de falar que eu sou sua namorada. Não sou sua namorada. Ela tinha um namorado. Ele falou, você vai ser. Ela falou, não você. Eles nunca mais falaram. Mas a Brooke Shields, quando ela tá nessas quedas, nesses buracos, que ela tá tentando se fazer ainda, e ela já casada com o marido dela, um produtor, eu tenho certeza que eu sei o nome desse produtor, mas ela não falou, não vou falar. Deve ser. Porque ele tem uma forma de agir igual. Ela estava querendo voltar muito, né, pro cinema, e esse produtor, que era enorme nos Estados Unidos, ele fala para ela que estava querendo pôr ela num filme e chama ela para jantar lá em Los Angeles. Ela vai até Los Angeles, chega lá, eles vão jantar e não se fala do filme. Ela fala, então eu vou pedir um táxi. Ele fala, não, vamos lá no hotel e eu peço o táxi. Ela vai até... E, gente, deixa eu explicar uma coisa. Esse papo de, também, por que ela subiu pro quarto? O cara está na sua frente. Ele já está pensando em todas as formas de te manipular e te levar. E isso faz com que a Brooke Shields nunca tenha feito um boletim de ocorrência nada, porque ela se sentiu culpada exatamente por esse tipo de julgamento que muita gente tem. Ela vai até o hotel do cara e sobe, porque ele deve ter falado alguma coisa para ela te dar um livro para ler, por causa... E quando ela chega lá, ele entra no banheiro e sai pelado. Ela fica tão congelada que ele a estupra. Ele vai até o fim. E depois abre a porta e fala, pode ir embora. Ela desce, ela chora muito, ela liga para um amigo, que era um amigo importante, que aparece falando, e fala para o marido, inclusive, o que aconteceu. Só que ela resolve não fazer nada. Porque primeiro ela falou, eu tinha bebido vinho com ele, eu tinha subido no quarto com ele. Quem vai acreditar em mim? Esse é um problema. E o não, gente, é não a qualquer momento. E ela fala não para ele, ela fala, eu não quero. E ele mesmo assim avança. E ela revela que ela foi, inclusive, violentada ao longo de... Essa mulher, ela teve um universo, um caminho, que era para ela ter terminado muito mais cedo neste mundo. Mas ela conseguiu ser muito mais forte e conseguiu ir, porque ela teve a mãe, ela teve os homens que passaram pelo caminho, ela teve as celebridades que usaram dela, ela teve os diretores de cinema que utilizaram dela, foi por o pai também, né? Porque o pai está junto aqui. Ela teve marido que quebra tudo, ela teve muitos embates da vida para desistir de se relacionar, no mínimo, com qualquer ser humano. Mas ela casa e ela vai conseguir, ela vai fazer o Jane the Virgin, ela nem fala disso no documentário, mas ela fez, foi importante para ela. E ela vai construir a família, ela vai ter uma outra filha, ela tem 2 filhas, ela mora em Nova York, hoje ela tem uma marca Brooke Shields, e ela fala pela primeira vez, eu mando em mim, isso é fantástico. E tem um embate final ali no documentário, que é um jantar de família, muito bem feito, muito bem produzido, onde as 2 filhas e a mãe, e o marido está lá, e ela até fala para o marido, meu amor, você está convidado para o jantar, você pode falar. E ele fala brilhantemente, eu estou adorando ouvir e aprender. Então você tem uma conversa muito legal, isso é um tipo de debate, gente, que a gente precisa voltar a ter. Não é brigar, você não pode brigar sempre que uma pessoa discordar de você, você pode conversar, trazer argumentações, falar. Hoje em dia está muito assim, se você falar um negócio, você tem que ser obrigatoriamente o outro lado, é muito chato, eu não entro mais em discussões políticas, por exemplo, por causa disso, as pessoas não conseguem conversar. E ali na parte do jantar, eu falei, é assim que as pessoas têm que voltar a dialogar, porque isso é um diálogo civilizado, de mãe e filho, entendeu? Que pode ser de amigo, pode ser de pai e filho, pode ser de todo mundo. E eles vão falar dos embates, de como a geração dela vê os trabalhos que a mãe fez. E vale a pena você assistir, vou deixar para você ver, não vou trazer todos os detalhes. E a Brooke Shields hoje está, essa mulher dona de 60 anos, liberta por ela mesma, casada. O fato de ela estar casada não a coloca num ponto maior do que ninguém, porque você pode ser solteiro e você está muito bem, mas ela está casada, tem 2 filhas, ela está casada há 25 anos com o Chris, ele é um diretor de cinema e tal. A cara dele não me é estranha, eu acho que ele também brinca de ator de vez em quando, eu não lembro onde. Mas ela
conseguiu ser essa coisa. E tem hoje em dia uma parte interessante, que é o etarismo, né? E etarismo do qual essa mulher, ela sofreu na criança e tem o problema do etarismo hoje também. Porque nós estamos vendo uma coisa insuportável, que até ouvi uma entrevista da Ingrid Guimarães e concordo 100% com ela. E a Ingrid, eu acho que se ela não tiver a minha idade, eu acho que ela é um pouco mais velha ou um pouco mais nova. Que eu sinto, e aqui eu vou contar para vocês também, vamos pegar no Brooke Shields, porque as pessoas estão, principalmente marcas disso aqui, eu nem estou pedindo marca nada disso aqui, não é nada disso, só estou contando. Que só ficam fixados no jovem. Deixa eu contar uma coisa, a gente se projeta. Eu, quando era jovem, eu me projetava nas pessoas mais velhas. Eu, hoje, me projeto em pessoas mais velhas. Eu me projeto na Julia Roberts, eu me projeto no Brad Pitt, olha só que já é coisa boa, no George. Eu me projeto em pessoas que tenham não só o físico, mas a mente, o trabalho atuante de uma forma por completa. E ela tem essa coisa, a Brooke Shields, e assim, mas não entendo porque tá com a idade. Vamos parar com o etarismo. Eu vou fazendo um especial sobre etarismo, acho que é importante. Eu me sinto, não pelo mundo, mas algumas vezes, alguns eventos eu percebo, essa é uma coisa meio doida. E, por exemplo, eu tenho aqui no canal, o meu público é de 25 anos para cima. E tá aumentando lá para baixo. Tem gente lá de 13 anos que fala, gente do céu, o que essa garotadinha tá vendo aqui? Isso é o perfil, né, que acessa, não necessariamente quem está vendo, porque você pode estar acessando com a sua família inteira assistindo. Se tiver, um beijo para sua família inteira. Então é isso, a história do Brooke Shields, vale muito a pena assistir ao documentário, Pretty Baby, devia ter falado no começo, né? Chama Pretty Baby Brooke Shields. Pretty Baby Brooke Shields, está na Disney Plus, mas acho que eu já coloquei ao longo do vídeo os cartazes. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, e vale a pena aplaudir essa mulher em pé, que ela merece. Um beijo, até já. Tem vídeo todo dia, hein? Todo dia eu quero você aqui. A gente se encontra todo dia. Combinado? Beijo.